E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe a igreja, cada irmão que está nos assistindo, vai nos assistir através do Facebook. Deus abençoe cada irmão. Tá aqui o irmão é o Matilde Luiz Roberto, está nos assistindo. Deus te abençoe, irmão Matilde. Deus abençoe o senhor e sua família. Deus te ajude. E Deus possa abençoar aqueles que vão ouvir esse vídeo durante essa semana, né? Algumas pessoas podem entrar no Facebook e assistir o vídeo, né? Deus possa abençoar cada um. Estamos falando do Tabernáculo Brana de Araxá, ao vivo. Ministério está escrito. Deus possa nos abençoar. Vamos tomar a palavra, a Bíblia, no Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, apenas um versículo pequeno, né? 119, versículo 105, é um versículo assim muito conhecido, né? A gente conhecia ele, Deus das denominações, né? Nós conhecíamos esse versículo. Amém? Vamos ler? A palavra disse assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai celestial, Deus de poder e bondade, misericórdia, abençoa a leitura da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Pai celestial, unge os lábios de quem fala, Senhor, circuncida os ouvidos de quem ouve. O Senhor possa, Deus, nos ajudar nesta hora e nos abençoar cada um, e falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus eu te peço. Amém. Nós vamos continuando a pregar, né? Enquanto tem tempo. Nós estamos pregando enquanto tem tempo, porque isso vai parar, né? Qualquer dia desse, pregador não vou poder pregar mais, né?
está chegando o fim, está tudo sendo agora concluído. Então, enquanto nós podemos pregar, vamos continuar pregando até quando Deus permitir, né? Isso é algo muito importante para nós. Eu quero tomar a palavra, a mensagem do profeta. Nós vamos caminhar por ela. A mensagem, ela foi pregada. Eu quero que os irmãos notem aqui, principalmente a data que a mensagem foi pregada, né? Isso aí é muito importante para nós, observar as datas que a mensagem foi pregada, né? Se ela foi pregada durante as eras, né? Dentro da igreja de Laodiceia, no final das eras, ou se ela foi pregada após os selos, né? Para nós podermos entender o que o irmão Branham está dizendo, para nós compreender o profeta, né? Para nós não poder entrar em contraste com a mensagem, né? Então nós temos que observar tudo isso bem claramente para que nós podemos entender. Então essa mensagem foi pregada no mês de setembro de 52, né? Estava chegando o fim das eras, da era da igreja de Laodiceia, né? Mas vamos tomar essa mensagem, que Deus possa nos ajudar, né? Vamos devagar aqui, para a gente entender, né? O profeta diz aqui no parágrafo, no final do parágrafo 19, o caminho de Deus feito para nós. Esse é o título da mensagem, o caminho de Deus feito para nós, parágrafo 19, né? No final do parágrafo aqui. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo, que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. Olha, quando Deus tira Israel do deserto, do Egito, para ir rumo à terra prometida, ele dirigiu Israel para o Mar Vermelho, né? E eles teriam outros caminhos para passar em terra seca, mas este local de terra seca seria um lugar perigoso, né? Seria perigoso, os exércitos de Faraó iam pegar eles, né? Porque o exército de Faraó veio atrás deles para buscá-lo para trás. Mas Deus dirigiu Israel pelo caminho do Mar Vermelho. Parece estranho a maneira de Deus agir, e muitas das vezes nós não entendemos a maneira que Deus está agindo na hora. Na hora que Deus está agindo conosco, talvez nós estamos em um tempo de prova, um tempo de teste, e nós não entendemos o propósito de Deus na hora que está acontecendo. Mas depois que passa aquele momento, de prova, de luta, é que nós vamos entender o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Na hora que Israel estava diante do mar, Israel não entendeu por que Deus dirigiu eles por lado do Mar Vermelho se tinha outra passagem. Eles não puderam entender. Mas Deus queria dar um livramento a Israel, para que Deus pudesse dar um livramento a Israel. E o povo começa a murmurar. E Deus coloca a coluna de fogo entre o exército de Faraó e o povo. Na hora que aquele exército de Faraó vinha atrás do povo,
para levar eles para trás, Deus levanta a coluna de fogo entre o povo e o egípcio. E os egípcios não tinham de maneira nenhuma condições de passar pela coluna de fogo. Eles foram detidos até que Deus tomasse a providência de libertar o seu povo. Aí eles começaram a murmurar, porque o povo é desse jeito. Eles veem a maravilha de Deus, vê Deus operar, vê Deus em cena, porque eles viam a coluna de fogo ali, né? Eles viam a coluna de fogo ali entre os hebreus e os egípcios. Mesmo assim, eles estavam murmurando. Mas Deus tinha um caminho provido através do mar. Quando Moisés falou com Deus, e o mar se abriu. E o mar se abriu, e o povo de Israel passou pelo mar. E ao chegando do outro lado, o exército de Faraó veio atrás deles para pegá-lo. E Deus fechou o mar vermelho e matou todos, com o grande livramento de Deus. Se eles passam para o outro lado, eles não pegariam, com certeza. O profeta disse que ele estaria em apuro. Mas agora observe, nós vemos que a saída do povo do Egito, nós vemos a peregrinação e a entrada na terra prometida. Nós vemos então as 3 etapas da graça. 3 etapas da graça: justificação, quando eles passam pelo mar, eles são batizados no mar, batizados em Moisés. Eles passam por justificação, e o deserto é a santificação, e a terra prometida, Canaã, é o batismo com o Espírito Santo. Então eles tinham que sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, passar pelo deserto, para ser tentado, ser provado, para ser limpado. A santificação é aquela que limpa. O homem é limpo através da santificação. Ele tem que se santificar, porque Deus disse assim, que sem santificação ninguém verás o Senhor, disse Deus. Ninguém pode ver a Deus sem santificação. Ele tem que santificar. E o deserto foi o tipo da santificação. E o povo seguiu pelo deserto. Uma hora a coluna de fogo estava atrás de Israel, outra hora a coluna de fogo estava na frente, e a nuvem que ela aparecia durante o dia. A nuvem era para o dia e a coluna de fogo era para a noite. Deus abençoe a irmã Cláudia, né, que está nos assistindo, com sua família ali. Deus te abençoe, irmã. Pessoa tinha coluna de fogo atrás, outra na frente, e a nuvem, que ela aparecia durante o dia para fazer aquela sombra. A nuvem fazia uma sombra sobre o campamento dos hebreus. Porque imagina você ficar no deserto, naquele sol escaldante, ninguém suportaria aquilo. E a nuvem fazia essa cobertura, trazendo uma sombra, um frescor. Era um frescor para o povo de Israel. Veja, e a coluna de fogo iluminava a noite. Então,
a coluna de fogo e a nuvem seguiu eles pelo deserto. Agora eu quero que os irmãos observem que a coluna de fogo, ela apareceu no começo da caminhada. No começo da caminhada dos hebreus, saindo do Egito. E ela percorreu durante todo o caminho, todo o percurso, até chegar perto do Jordão. Passou para Carlos Barneia, e a coluna de fogo e a nuvem foi até antes do Jordão. Depois que eles entram, passam o Jordão e entram na terra prometida, eles não viram mais a nuvem e nem a coluna de fogo. Está vendo isso? Não via mais a coluna de fogo. Agora nós vamos ver que Israel no deserto, o profeta pregou uma mensagem, Israel e a igreja. Então, Israel, ali, o tempo de Israel no deserto, foi o tipo das 7 eras da igreja. Exatamente, perfeitamente. O irmão Branham mostra isso, que é um tipo das eras da igreja. Veja, as eras da igreja também começou da mesma maneira. Nós tivemos uma saída lá com Paulo, lá atrás, na primeira era, e na primeira era da igreja, a era da igreja de Éfeso, já apareceu a coluna de fogo. Bem no começo das eras da igreja, apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Agora observe, essa coluna de fogo, quando apareceu para Paulo, que ele caiu do cavalo, né? Nós falamos que caiu do cavalo, né? Que ele caiu ali, a coluna de fogo diz para ele. Ele lhe pergunta: quem és tu, Senhor? Porque Paulo não chamava ninguém de Senhor se não fosse Deus. Paulo, para chamar de Senhor, ele tinha que ser Deus. Quando ele viu que era Deus, aquela luz que brilhava era Deus, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então nós vamos entender então perfeitamente que a coluna de fogo era Jesus, é Cristo. E essa coluna de fogo caminhou durante as eras com eles. Passou por todas as eras, chegando até a era da igreja de Laodiceia, quando veio o profeta, né, o mensageiro, ele veio, e a coluna de fogo apareceu também no final da era. No final da era da igreja, aparece a coluna de fogo. Agora vamos observar que ela apareceu no começo, foi durante as eras e apareceu no final das eras, sobre a cabeça do irmão Branham. Observe que era Cristo. Veja, então quando Israel termina a caminhada e atravessa o Mar Vermelho, olha, observe que as coisas estão acompanhando paralelo. Isso é paralelo, né? Para nós começarmos a entender, né? Quando ele atravessa o Jordão, não se viu mais a coluna de fogo, não se viu mais a nuvem, não. Não, o maná parou de cair, não tinha mais maná, o maná parou de cair. Eles entraram em Canaã, que é um tipo do Espírito Santo. Canaã não é tipo do milênio, diz o irmão Branham, porque em Canaã ainda tinha guerra, tinha luta, e no milênio não terá luta, não terá guerra. Em Canaã tinha lutas e guerra, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que entrar e lutar contra o povo daquele lugar. Como os heteus, amoreus e tudo mais ali, os filisteus,
Eles foram lutar para tomar a terra. Agora observe que para nós tomar a terra, eles tomar a terra, eles tiveram que lutar contra aquelas grandes cidades, aquelas grandes fortalezas, para vencer, para tomar posse da terra. Vendo? Para tomar posse daquela terra. Isso é o quadro perfeitamente do cristão. Do cristão que vem através da justificação, da santificação no deserto, mas para receber o Espírito Santo, ele tem que lutar. Ele tem que lutar para receber o Espírito Santo, entrar no repouso de Deus, entrar no descanso de Deus. Ele teve que lutar. O crente tem que lutar. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu gosto muito de usar a minha experiência. Veja, você vai lutar, não tem jeito de você lutar contra o mundo. Você não vai vencer. Se o crente luta contra o mundo, ele não vai vencer. Se ele luta contra ele mesmo, ele não vai vencer. Vendo? Porque ele está preso. Ele está no sistema de prisão. Vendo? Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não vai vencer. Ele pode passar a vida inteira dentro da igreja. Se ele não conseguir vencer, ele está perdido. Agora, ele vai vencer quem? Como que ele vai vencer? Como poderei vencer, diz o profeta? Como que ele vai vencer? Então a Bíblia, ela nos mostra como que o homem vence. Como que o homem vai vencer? Como que ele deve de lutar para vencer? A pessoa pode até falar assim, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, eu faço isso errado, eu vou parar, aquilo errado, eu vou parar. Ele não consegue. Porque o mal está no coração, está por dentro. Porque o que estraga a goiaba não é a bicada do sabiá, é o bicho que está lá dentro. Então, quando esse coração do homem é dominado pelos seus desejos, por espírito, ele jamais consegue vencer ele. Entende? Ele jamais consegue vencer ele, consegue vencer o mundo. E ele tem que vencer. Ele tem que ser o vencedor. Então ele vai lutar com quem? Com quem que ele vai lutar para vencer? Lutar com o mundo não adianta. Lutar contra você mesmo não adianta. Então o homem tem que lutar. Então ele vai lutar com quem? Com Deus. Ele tem que lutar com Deus. A nossa luta agora é com Deus. Irmão, eu tenho que lutar com Deus? Sim. O exemplo está em Jacó. Jacó era um suprador, um enganador. Está vendo? Ele vivia uma vida errada, mesmo depois de ter a primogenitura. Ele não consertou. Mesmo sendo um membro de igreja, ele não consertou. Até que Jacó desceu ao vale de Nabote. E a palavra diz que o anjo apareceu a ele, Deus em uma forma de um anjo, e ele lutou com aquele anjo, lutou com Deus a noite inteira.
Veja um homem lutando com Deus. Ele lutou até o amanhecer, até o alvorada aparecer. E ele não deixava o anjo, o anjo disse, deixe-me ir. A alva está chegando, deixe-me ir. Ele disse, não te deixarei ir, a ti não me abençoar. Lutando com Deus. E Deus o abençoou e feriu a sua coxa. E disse, qual é o seu nome? Oh, o meu nome é Jacó. Entende? Meu nome é Jacó. E um dia eu estava lutando com Deus. Deus podia perguntar, qual é o seu nome? Um fala, eu sou assembleiano, eu sou batista, metodista, eu sou adventista, eu sou da primeira e segunda etapa da mensagem. Mas ele diz, tu não chamarás mais Jacó. Ali Deus muda o nome dele. Ele lutou com Deus, Deus mudou o nome dele. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Qual é o motivo de Deus mudar o nome de Jacó? Porque ele foi um vencedor. Ele venceu. Aí a Bíblia diz, tu lutaste com os homens e com Deus. Veja, o que o anjo falou? Tu lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. E Deus então fere a sua coxa, ele sai mancando, ele muda o seu nome. Tá vendo? Então nós temos que ter o nosso nome mudado. Quando nós lutamos com Deus, Deus muda o nosso nome, porque o novo nome, diz o profeta, que é dado ao vencedor. Aquele que vencer, aos vencedores, é dado um novo nome. Deus muda a vida do homem. Deus perdoa o homem. Deus liberta o homem. Observe, Deus perdoa, Deus liberta o homem. Deus não pode te perdoar sem te libertar. Deus não pode te perdoar os seus pecados sem te libertar. Por isso que Ele te perdoa e te liberta. O perdão se segue com uma libertação. E Deus, quando perdoa o homem, Ele não perdoa só um pecado. Não perdoa só um pecado de mentira. Ele perdoa todos os seus pecados que você cometeu. É todos os pecados. Não é só um. Deus te limpa, te perdoa, te purifica, te liberta. O que é a libertação? A palavra nos liberta. Deus tira do nosso coração todo o desejo pecaminoso. Essa é a libertação. Deus tira do coração do homem todo o desejo pecaminoso. Você não tem mais desejo do pecado. Você não tem mais desejo. A mulher não tem mais desejo de cortar o cabelo, de usar uma calça esporte, de usar uma maquiagem, de usar uma bijuteria. O homem não tem coragem mais de tomar uma cerveja, não tem coragem de ir mais em festa, não tem coragem mais de viver uma vida imoral. O desejo do homem liberta, porque Deus limpa o homem, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus nos limpa de fora, de dentro para fora. Então Deus tem que nos libertar. Na hora que nós lutamos com Deus, em oração e súplica, está em oração e súplica diante de Deus, lutando com Deus, para ser liberto, Deus nos perdoa e nos limpa.
E se o Filho vos libertar, disse Jesus, a palavra, se a palavra vos libertar, o Filho, verdadeiramente vos serás livre. Está vendo isso? Eu estou falando isso, irmão, é o que aconteceu comigo. Eu passei por isso. Eu passei por esse processo todo que eu estou pregando aqui. Eu tenho que ter testemunho para me pregar. Tem que ter testemunho para me pregar. Está vendo? E eu sou exemplo disso. Que estou aqui. Certo? Agora observe. Então, quando Deus nos liberta, Ele muda o nosso nome. Ele muda o nosso nome. É o nome, um novo nome dado ao vencedor. Está vendo isso? Aí você vai entender que não é os seus próprios méritos, não é o seu esforço pelas coisas do mundo, mas é tanto quanto você pode lutar com Deus. Deus quer que nós lutamos com Ele. Amém? Agora observe. Quando o povo de Israel passa o Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Nós temos que fazer morrer a nós mesmos. Veja. Então, quando eles entram em Canaã, não se vê mais o maná, não tem mais a coluna de fogo, não tem mais a nuvem. Quando eles lutaram e venceram Jericó, eles lutaram vencendo Ai, e Josué lutando naquela peleja, naquela luta para tomar a terra, ele encontra um homem em pé diante dele com a espada desembainhada. Ele diz: tu és um dos nossos, tu és contra nós. O que o anjo disse? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Olha que coisa tremenda. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué então prostrou diante daquele anjo que estava com a espada na mão. Assim que eles entram em Canaã, observe, não tinha mais a coluna de fogo, não tinha mais a nuvem, não tinha mais o maná. Tinha um homem com a espada na mão, para lutar em favor de Israel. Porque Israel, ele não tinha condições, observe isso, encaixe com o que eu estou falando. Israel não tinha a mínima condições de vencer Jericó. Israel não tinha como vencer Ai e o resto ali do povo. Israel não tinha condições. Deus lutou por eles. Deus pelejou por eles. Deus luta em favor do eleito. Deus luta em favor do predestinado, dos seus filhos. Deus luta ao nosso favor. Deus peleja ao nosso favor. Veja, você diz: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, a luta está difícil, eu não consigo me libertar. Você começa a falar, a clamar por Deus, a chorar na presença de Deus. Deus começa a lutar ao seu favor. Quando você menos espera, aquele desejo que você tinha, você já não tem mais. Você fala: meu Deus, eu não estou mais com vontade de fazer isso, não estou mais com vontade de fazer aquilo. A mulher fala: eu não estou mais com vontade de cortar os meus cabelos. Não, eu não estou mais com vontade de cortar o meu cabelo. Eu não estou mais com vontade de usar calça esporte. Não estou mais com vontade de fazer as coisas erradas. O homem também fala: eu não tenho mais coragem, não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo pelo pecado. O pecado não me satisfaz mais. O pecado não me preenche mais. Eu não gosto mais disso. É porque Deus te libertou.
Ele não somente perdoa, purifica também, te limpa também, te dá o Espírito Santo, te dá força, o poder do alto. Foi que Deus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não tem como, de maneira nenhuma, não tem como, de maneira nenhuma, um crente ser um testemunho, dar um bom testemunho, um bom caráter de crente, o seu bom posicionamento, se ele não receber o poder do alto. Não adianta, é bater em ferro frio, não adianta, você não chega a lugar nenhum. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto você sejais revestidos de poder. Você só pode ser a testemunha de Deus, do Senhor Jesus Cristo, quando você recebe o poder do alto. Aí se você é a testemunha, está vendo isso? É aí aonde que nós vamos entender que Josué chega ali e viu um homem com uma espada desembainhada. Você fala: peraí, cadê a nuvem? Cadê a coluna de fogo? Cadê o maná? Já não tinha mais. Estava um homem com a espada na mão. Agora nós estamos falando sobre as 7 eras da igreja. A coluna de fogo apareceu no começo para Paulo, ela seguiu durante as eras e apareceu no final da era sobre a cabeça do profeta. Dentro da era, e ali parece a nuvem. Mas quando, observe isso, mas quando terminou a era da igreja, que ele desceu, o mesmo Senhor desce do céu, o anjo forte. Veja, Apocalipse capítulo 10, trazendo os selos abertos. Ali já não estava mais a coluna de fogo, não estava mais a nuvem. Veja, ali já tinha agora um homem com a espada na mão. Já era um homem com a espada na mão, já era um profeta com a espada na mão. Foi quando a espada caiu na mão do profeta, ali nas montanhas, na hora que aquela espada desceu na sua mão, ele disse: vai para Jeffersonville para pregar os selos. E ele desce para Jeffersonville com a espada na mão. Quando a espada caiu na mão do profeta, ali estava a nossa vitória. Ali estava a nossa vitória, a graça de Deus sobre a nossa vida. Agora nós podemos ser vencedor. Agora nós vamos vencer. Agora nós seremos mais do que vencedor. Porque a espada caiu na mão do profeta. E os selos foram abertos. Quando os selos são abertos, veja, o 7º selo será aberto. Os trovões foi revelado. Ouvir a voz dos trovões. A abertura do selo, a revelação contida no 7º selo. Ali nós entramos num dia após as eras. Nós já não estamos mais nas eras. Nós não estamos mais no deserto. Isso já ficou, já passou. Nós estamos agora no 8º dia. É um dia após as eras. Agora o profeta nos mostra que nós entramos na eternidade. Agora é eternidade. Veja, acabou o tempo. Quando acaba o tempo, entra a eternidade. A eternidade entra para a igreja eleita. A eternidade entra para a igreja. A noiva eleita, a esposa eleita. Para nós, os crentes,
os verdadeiros eleitos, nós entramos na eternidade. O mundo não. Então, quando você nasce de novo, você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, você já entrou na eternidade. Você entra na eternidade. Agora, depois da abertura do selo, não se viu mais a nuvem, e nem a coluna de fogo. Depois da abertura do selo, nós não vimos mais a nuvem e nem a coluna de fogo. Agora seguiu quem? Um homem com a espada na mão, um profeta. Seguiu com a espada na mão. Está vendo isso? É ele, era Deus lutando por nós. Agora é o homem com a espada, lutando. Veja, agora sim, a nossa vitória está garantida. Após a abertura do selo, tinha que ser revelado. Observe Apocalipse 5. Quando João viu no céu o livro fechado, e ninguém poderia olhar para ele, e nem ler o que estava escrito, João chorava muito. João chorava, porque o livro estava fechado, ninguém poderia olhar para ele. Mas o Cordeiro veio da eternidade, toma o livro. Quando o Cordeiro tomou o livro e desceu para abrir o selo, que alegria que foi para João. Pareceu um cordeiro para fazer isso, porque ninguém era digno de fazer isso, era somente o cordeiro. Então ele desce Apocalipse 10 como um leão, para vencer, para o casamento da sua igreja, de Cristo com a igreja. Aí vem, agora de lá para cá, nós não vimos mais a coluna de fogo. Aí tem gente, porque a coluna de fogo foi para lá, a coluna de fogo foi para tal lugar assim, a coluna de fogo foi lá para o Pará, a coluna de fogo foi lá para tal lugar assim. Não tem isso na Bíblia nem na mensagem, não. Não. Porque nós já estamos no 8º dia. Nós não vimos mais a coluna de fogo. Porque a coluna de fogo é Jesus. Aquela coluna de fogo que apareceu por cima da cabeça do profeta, que era Cristo, ela desceu para dentro do profeta. Ela se materializou no profeta. Ali estava Deus encarnado novamente. Está vendo isso? Agora, se nós quisermos agora, nós temos que olhar para o profeta, é para o homem. Deus agora está usando o homem. Deus usou o profeta. Estava ali um homem com a espada na mão. E quando termina a morte do profeta, aí Deus continuou novamente trazendo a mensagem através de um homem. Veio através de Martins para o Brasil. Depois de Martins, foi para o pastor Joaquim Gonçalves, na década de 70, dos anos 70. Fez um trabalho extraordinário, maravilhoso no Brasil. Evangelizou o Brasil em 7 nações. Veja, Deus estava naquele homem, Deus estava no homem, realizando esse grande evangelismo. Está vendo isso? Então, já não era mais uma coluna de fogo, uma nuvem. Agora, ela estava dentro do homem. Agora, quando chega no ano 2000, aparece novamente um homem com a espada na mão. Nos anos 2000, para reprofetizar outra vez, para reprofetizar aquilo que o Brana não podia falar, os 7 selos, os trovões. Aparece então outro homem com a espada na mão, pastor Osmar Rodrigues Costa, com o ministério de João. Agora, para onde que nós tínhamos que olhar? Para ele, para a mensagem dele, para o que ele estava ensinando, para o que ele estava reprofetizando outra vez, porque a coluna de fogo estava nesse homem, estava dentro desse homem. Está vendo? Estava na alma desse homem, no coração desse homem. Então nós tínhamos que olhar para ele.
É Deus agora, depois do selo, lidando agora com o homem. Deus usando o homem. E Deus usa o homem ainda hoje. Veja. Agora, a coluna de fogo foi para aqui, foi para ali. Gente, espera aí. A coluna de fogo está dentro de um homem. Para reprofetizar outra vez, já aconteceu. Já foi concluído, já terminou. Apocalipse 10, de 1 ao 11, já terminou. João veio, já reprofetizou. O ministério da noiva já aconteceu. Esse era o ministério da noiva. A noiva teria um ministério após a sua partida. Era este o ministério. É o ministério que nós estamos crendo. É esse que é o ministério. É o ministério que nós estamos pregando. Então não é mais uma coluna de fogo, mas é uma coluna de fogo dentro de um homem. E esse homem desceu com a espada na mão. Branda tinha a espada na mão. João tinha a espada na mão. Para nascer vencedor. Amém? Então, tipifica perfeitamente o deserto, a entrada de Canaã, as 7 eras e a abertura dos selos. Perfeitamente. Agora é um homem com a espada na mão. Está vendo isso? Não a coluna de fogo está indo para cá, está indo para lá. Não. Aí a coluna de fogo voltou para a África, foi lá para Costa Rica, foi lá para a Costa do Marfim. Não. Nada disso. Veja, a coluna de fogo está no homem. Teve em Branda, teve na noiva, teve no ministério de João. No homem. É assim que eu vejo, é assim que eu creio. Amém? Vamos continuar aqui, senão nós nem não lemos a mensagem, né? Se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo. Agora observe, o profeta disse: se a igreja essa noite seguir a coluna de fogo, certo? O Espírito Santo. Mas ele estava pregando em setembro de 52. Observe, ali estava a coluna de fogo. No final da era, estava a coluna de fogo, eles tinham que seguir essa coluna de fogo. Estava no final das eras, 52, no ano 52. Então por isso que eu digo que nós temos que observar a data da mensagem. Então ele disse ali nas eras, no seu tempo, quando ele estava pregando essa mensagem, o caminho de Deus feito para o homem. Tá vendo? Lá atrás. Mas quando entrou no 8º dia, as eras terminou, entrou no 8º dia, na abertura do selo, isso mudou. Veja, você chegará a Canaã, tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Um caminho provido por Deus. Deus tem o seu caminho. É a maneira que Ele segue. Ele coloca seu caminho diante de nós. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus coloca este caminho, essa luz no nosso caminho. Essa luz para iluminar este caminho. Veja, é o entendimento, é o Espírito Santo, é o poder do alto, é o nosso entendimento aberto, é os nossos colírios, é colírio para os nossos olhos, para ler e poder entender. Existem 2 caminhos que o homem pode tomar. É seu caminho ou o caminho de Deus. Existem só 2. Ou ele toma o seu caminho e vai para a perdição, ou toma o caminho de Deus para entrar na terra prometida. Um dos 2. Agora, o caminho do homem, quando o homem faz um caminho para ele, é quando ele não aceita o caminho de Deus. Não aceita o que está na Bíblia,
não aceita o que está na mensagem, então ele toma o seu caminho. Ele começa a se estribar em seu próprio entendimento. O profeta prega uma mensagem titulada: não te estribe no seu próprio entendimento. Veja. Então, quando o homem se estriba no seu próprio entendimento, ele lê a mensagem, lê a Bíblia e acha que aquilo é daquele jeito, que aquilo está certo. Aí ele começa a pregar que o Cordeiro está no trono, que as eras não terminou, que ainda existe mais sangue, ainda existe sangue na Odisseia, que os selos não foram abertos. Eles estribam no seu próprio entendimento e seguem o seu próprio caminho. Eles se ignoram a mensagem. Agora veja, quando essa mensagem veio para o Brasil, nos anos 2000, quantos pastores da primeira e segunda puxada rejeitaram esse caminho, rejeitaram seguir o caminho, rejeitaram seguir, porque agora era João comendo o livrinho para reprofetizar outra vez. Eles não quis usar os seus próprios caminhos. Hoje são igrejas frias e formais, frias, pessoas que não chegam a lugar nenhum, tá vendo? Não chega, porque rejeitaram o plano de Deus, rejeitaram o caminho de Deus, deixaram o caminho que é a palavra, deixaram de seguir a palavra, deixaram de seguir o profeta, deixaram de seguir João. Veja, então eles tomam um caminho ignorado. E tem muita gente que mesmo estando no caminho, eles viajam no caminho até certos pontos, depois eles se desviam do caminho. Se desvia do caminho, toma rumo ignorado, estribam os seus próprios entendimentos. O caminho de Deus está certo. Caminho errado, e seu caminho é sempre o caminho errado. O caminho do homem é sempre o caminho errado. A minha interpretação é errada. Eu não posso pegar a Bíblia, a mensagem, e interpretar ela. Ela já foi toda revelada. Eu não posso fazer uma interpretação em cima da mensagem, em cima da Bíblia. Tem que ser como está escrito. Tem que ser a maneira que está escrito. Veja, é o caminho de Deus, é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Está vendo? Você não pode. Não existe um pássaro branco e preto ao mesmo tempo, diz o profeta. Não pode, você não pode andar com o caminho, um pé da denominação e outro pé da mensagem. Você não pode andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Você tem que decidir. Você tem que decidir aonde que você vai tomar, aonde você vai ficar. Se você vai ficar com a mensagem do dia, com a mensagem da hora, ficar na palavra, na mensagem, ou que rumo você vai tomar. Então você tem que sair do seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Deus possa colocar o caminho dele em você. Tá vendo? Mas você tem que rejeitar o seu caminho. Você tem que pegar essa mente intelectual, essa coisa mental, essa maneira de ficar interpretando as coisas, tira isso fora. Isso não dá certo. Isso vai dar errado, vai te deixar você num lugar difícil, numa situação difícil. O profeta disse isso. Tira isso da sua cabeça. Tira suas ideias. Creia na palavra, creia na mensagem da hora, na luz do dia. É só isso. Isso é certo. Deus proveu um caminho. E o caminho de Deus é perfeito. Então eu pregando aqui agora, eu estou trilhando os caminhos de Deus.
do Egito, a Palestina, através do deserto, através das eras, entrando na abertura do ser, o homem com a espada na mão, certo? O homem tem que estar com a espada na mão. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. É desse jeito. Quando o homem não recebe de Deus, não tem revelação, não tem discernimento da palavra, ele começa a fazer do seu próprio jeito. Cria um caminho errado, uma denominação, cria um grupo. Veja, ou fica sozinho para lá, tá vendo, com suas ideias. No jardim do Éden, o próprio caminho, no jardim do Éden, Deus fez o homem da forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Veja, Deus fez o homem perfeito, não tinha necessidade de mexer em nada. Tá vendo? Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Foi quando Eva decidiu tomar o seu próprio caminho. Aquele caminho que Eva tomou com a serpente não era o caminho de Deus. Ela quis tomar o caminho dela. Se deu mal, caiu, pecou, sofreu, chorou, teve filhos com dor, porque ela quis tomar o caminho dela, da maneira dela. Ela foi ouvir a serpente. Veja, ela quis se intrometer, naquilo que Deus falou. Se Deus falou, irmão, na palavra, na mensagem, fica com o que está escrito. Por isso que o meu ministério é como está escrito. Fica com o que está escrito na Bíblia. Fica com o que o profeta falou. Fica com o que ele falou. O profeta diz assim, não vai você mudar isso. Fica com o que eu falei. E as pessoas, em vez de ficar com o que o profeta falou, ela começa a colocar uma interpretação, um discernimento errado, leva as pessoas para o mau caminho. Veja, faz as coisas da maneira errada. Fica com o que está escrito, o que a Bíblia falou, o que o profeta falou. Porque João, o ministério de João, foi o que o profeta falou. O ministério de João foi o ministério do que estava escrito. Esse foi o ministério de João, do que estava escrito. Ou João pregou outra coisa que não estava escrito? Me mostra o que João pregou que não estava escrito. Ele pregou sobre os selos, sobre os trovões, que as eras terminou, que o cordeiro saiu do trono. Estava escrito. Ele ficou o que está escrito. Ele não alterou isso. Ele simplesmente trouxe a sua mensagem com o que estava escrito, com o que Brana falou. A mensagem de João é a mensagem de Brana revelada. Ele ficou com o que estava escrito. Ele triunfou, ele fechou seu testemunho, combateu um bom combate com o que estava escrito na Bíblia e nas mensagens. Ele não saiu fora disso. O ministério de João não sai do que está escrito, não sai do que o profeta pregou. Você acha que ele saiu? Ou você acha que ele pregou o que Brana não pregou? Bom, eu não sei disso. Eu ouço ele já tem uns 5 anos. E eu não sei disso. João pregou o que Brana pregou. Que diz, fica com o que eu falei. E João ficou com o que Brana falou. Pregou o que Brana falou. Tá vendo? E pregou aquilo que ele quis dizer, mas não disse. O profeta disse assim, vocês vão entender aquilo que eu quis dizer e não disse. Porque estava escrito em mistério. João tinha que, esse ministério da noiva de João, teria que tomar e comer esse livrinho para entender essas coisas que o próprio profeta falou, que nós não estávamos entendendo, para nós entender hoje. Isso foi a nossa libertação.
Ele queria descobrir. Ele quis se intrometer, ele queria descobrir. Veja, ele fez para si mesmo uma religião. Então, quando o homem sai da palavra original, quando ele sai do que está escrito, sai do que Brana falou, do que João pregou, ele está fazendo para ele uma religião separada. Está fazendo para ele um grupo, uma religião para ele. E Deus não aceita isso. Deus não aceitou a religião de Adão e Eva. Deus não aceitou. Deus, quando viu eles com aquela religião, Deus não aceitou aquelas folhas de figueira. Deus teve que matar um cordeiro. O caminho era o sangue. Tinha que derramar o sangue. Esse era o caminho de Deus. Deus mata o cordeiro e pega aquela pele ensanguentada e joga para Adão e Eva. Eles comem com aquela pele ensanguentada e aquele sangue começa a correr no seu corpo. Esse era o caminho provido de Deus. Isso que era o certo, era a religião de Deus, era o caminho de Deus. Então, quando o homem não aceita Deus, não aceita a mensagem, ele cria para si uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Ele mesmo faz a dele. Através da teologia, catologia. Ele faz a própria religião dele. Deus não aceita. Deus não aceitou a religião de Caim. Caim fez para ele uma religião boa e bonita. Mas linda. Muito mais bonita do que a de Abel. Linda. Mas Deus não queria uma igreja bonita. Deus queria uma igreja feia, ensanguentada, correndo sangue. Esse era o caminho de Deus. Aí você vai lá para Isaías 53, quando ele disse assim: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou-se o braço do Senhor? Foi subido como renovo de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. O sacrifício de Abel não tinha parecer, não tinha formosura. E os homens olhavam e desprezavam aquilo. Aí ele fez para ele uma religião, colocou seu altar bonito, mas Deus não aceitou. A igreja pode ser mais bonita que seja, cantar mais bonita que possa, mas se não tem revelação, essa religião não é de Deus. Deus não aceita. Mas ele descobriu que a sua religião, sua cobertura não daria certo. Ele descobriu que estava errado, não deu certo. Não obtive libertação, não obtive graça, eu não obtive perdão, isso não dá certo. Ele tem que voltar e tomar o caminho de Deus, o caminho provido de Deus. Homens, sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. É o que eles querem, seu próprio caminho. Desvazeia de si mesmo. Joga sua mente intelectual fora. Volta atrás. Cede o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem falhou. Folhas de figo. E colocou sobre si, ele e a sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar Deus, ele descobriu que aquilo não estava certo. Você vai encarar Deus, aquilo não está certo. Você tem que tomar a mensagem do dia. O homem com a espada na mão. Apocalipse 10, de 8 ao 11. Aonde estava o homem com a espada na mão? Você toma outro caminho, aquilo não dá certo. Quando você chegar no final do caminho, aquilo não vai dar certo.
Nosso horário já se foi, né? Já se foi o nosso horário. Eu lhe digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite que está chegando ao fim do caminho. Muita gente chegando ao fim do caminho. Que descobrirão que aquela pequena religião que é superficial, na qual se estava segurado, não dará certo. Nada se não ser nascido de novo dará certo. Nada se você não nascer de novo, vou dizer assim, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo no corpo, não dará certo. Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Amém? Quero terminar aqui. Não, eu não quero terminar. Para falar a verdade, eu não estou querendo terminar, não. Eu queria continuar. Queria prosseguir aqui. Mas nós temos um limite, né? Amanhã é segunda-feira, né? Segunda, né? E é dia de trabalho, a pessoa tem que chegar em casa mais cedo para, né, arrumar as coisas tudo, né? Tá certo, vamos terminar a nossa mensagem aqui. Deus te abençoe, preciosos irmãos, que esteve conosco até agora, né? Valci Santana esteve aqui conosco, né? Isso, a Cláudia, Valci Santana esteve conosco. Ele diz, Deus vos abençoe grandemente, meu precioso pastor. Amém. O que você está desejando para mim, irmão Valci, eu desejo em dobro para o Senhor, tá? Que Deus pode abençoar o Senhor grandemente, sua família, seu ministério, sua caminhada, que o Senhor seja bem sucedido com a família, né? Valci Santana, isso, a Cláudia somente, escute, Pedrosa está nos assistindo, que ela possa ser muito abençoada também. A irmã que Matildes Luiz, eu não sei, vou só ler o nome, não sei como que é, né? Matilde Luiz está nos assistindo, que Deus possa abençoar muito seus corações, sua família, Deus possa te dar vitória naquilo que você está precisando. Mas lembre-se, a nossa luta é com Deus. Lute com Deus em favor do seu lar, da sua enfermidade. Deus vai te libertar e te perdoar, dar graça para a sua vida. Amém? Ouça isso, luta com Deus, faça como Jacó. Luta com Deus em suas orações e súplica diante de Deus, e Deus vai te abençoar. Amém? Deus os abençoe. Vamos fazer uma pequena oração para nós terminar. Senhor Deus e Pai celestial, quero agradecer o Senhor por esse dia, por essa noite, ó Deus, por essa mensagem que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar cada irmão neste momento que esteve conosco, que vai ouvir com sinceridade, Senhor, essa mensagem, com desejo, que ele possa ser abençoado. Ajuda cada irmão necessitado nessa noite. Os que estão enfermos, Deus, que eles possam ser curados. Encaminhe as coisas para ele. Abençoe os seus lares, Senhor, sua família. Deus, ajude a cada um. Eu te peço, querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus os abençoe. No primeiro dia da semana que vem, querendo Deus, se Deus nos ajudar, nós vamos estar aqui novamente trazendo a mensagem. Amém? Deus os abençoe.